Boa noite a todos, boa noite meus colegas aqui da Câmara, vereadores, vereadoras. Damos a abertura da 20ª reunião ordinária, da 16ª legislatura, hoje dia 14 de julho de 2025. Gostaria de deixar uma palavra que fica em Isaías 40, 29 e 31, é uma palavra que nos faz pensar um pouco nos dias que a gente vive. Diz assim: o Senhor fortalece o cansado, Ele dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, as suas forças são renovadas. Voam alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Então que a gente possa entregar a nossa vida para Deus, quando a gente se vê às vezes muito cansado, às vezes frustrado, né? Porque o dia a dia não é fácil, cada dia é uma batalha, nós temos várias pastas da nossa vida, né? Não é só a pasta aqui como vereador, em casa também, né? Cada um de nós tem o trabalho, tem a família, tem às vezes preocupação com o filho, às vezes preocupação com o trabalho. Então que a gente aprenda a entregar, né, para o Senhor, para que Ele venha trazer descanso para as nossas vidas, né? Eu convido então para o momento de oração agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Passamos agora então para a votação da ata da semana anterior. Peço se alguém tem algo contra, se podemos aprová-la. Aprovada? Ok. A ata então da reunião anterior, da segunda-feira anterior, foi aprovada por unanimidade. Hoje nós temos de expediente um ofício de número 380 de 2025 da Prefeitura de Benedito Novo. Eu peço que a Kelly faça a leitura. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a todos os presentes e a todos que estão em casa nos assistindo. Ofício número 380, 2025. Prezados vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento número 13, 2025, do ofício número 22, 2025, com o protocolo número 793, 2025, em 24 de junho de 2025, que solicita o agendamento de reunião de setores da municipalidade e moradores da localidade conhecida de Fatesma. Colocamos que, com prévia reunião com os responsáveis dos setores da municipalidade, foi apontada possível solução dos problemas apresentados, porém com a colaboração dos proprietários dos referidos imóveis. Informamos igualmente que na semana do dia 14 a 17 de julho de 2025, estaremos em Brasília para as demandas da municipalidade, na esfera federal. Desta forma, a reunião poderá ser agendada com os afetados na semana seguinte, no horário que melhor atender os próprios interessados, com a minha chefe da gabinete e colaboração da nobre vereadora que subscreve este requerimento. Certo do atendimento ao presente reiteram protestos de estima e consideração, no aguardo da informação do agendamento da referida reunião. Atenciosamente, Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Passo agora para o convite da Secretaria Municipal de Esportes. Primeiramente, boa noite aos meus colegas vereadores, a quem nos assiste aqui e também pelas redes sociais. Convite. A Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer tem a honra de convidar para o encerramento da 15ª Oriembem, Olimpíada entre Empresas de Benedito Novo, com a seguinte programação: data 19
19 de julho de 2025, horário 19 horas, cerimonial de encerramento com a entrega dos troféus por modalidade e colocações gerais. Local, Associação da Prefeitura, Golden Grill. O evento será aberto ao público em geral. Traga sua família e prestigie. Desde já, agradecemos e contamos com a vossa presença. Edemir Breger, secretário de Esporte, Turismo e Lazer, coordenador-geral Univem. Leonir Vicente Júnior, instrutor de esporte e coordenador de modalidades Univem. Cicobi Eurovale, empresa homenageada. Peço que faça também um convite feito pela Cesana. Convite. Convidamos Vossa Senhoria para o ato inaugural da PCH Rodeio no dia 16 de 8 de 2025, a partir das 10 horas, no Pavilhão de Esportes João Pisolatti, Centro Benedito Novo, Santa Catarina. Após a inauguração, os convidados serão recepcionados para um almoço festivo no mesmo local. Cesan, a maior cooperativa geradora de energia elétrica de Santa Catarina, Rodeio Energética S.A. Muito obrigada, meninas. Passamos agora para matérias do Legislativo Municipal. Uma indicação de número 101 de 2025 da vereadora Andréia. Indicação número 101, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que sejam instalados provisoriamente 5 braços de iluminação pública no trecho da rua Pedro Maus, que compreende a residência da senhora Dorlita Stark Lenzi, até as proximidades da residência do senhor Dariman Tesk. O pedido atende uma solicitação do proprietário da Casa de Carnes, Tesk, e demais moradores, e busca oferecer segurança a todos que transitam pelo trecho, até que seja feito o projeto contemplando toda a rua. Sala das Sessões, aos 14 de julho de 2025. Andréia Turfo, vereadora. Andréia, por favor. Boa noite a todos os colegas vereadores, ao público presente, também aos que nos acompanham de casa. Então, o senhor Lindo Mateski, ele conversou comigo na semana passada e ele pediu essa instalação. Até vou pedir pro Dalei para que passe um vídeo que eu fiz hoje de manhã. Né? Então, foi repassado, tá? A ele que existe, na verdade, um projeto de iluminação dessa rua, né, ali na Pedro Maus. Mas eu fui atrás hoje, tá, dessa informação e não existe. Não existe nenhum projeto de iluminação ali, tá? No entanto, existe sim uma empresa licitada que faz projetos de rede de iluminação pública, né? E que pode estar fazendo esse projeto. E a mesma empresa que fez o projeto aqui da rua Celso Ramos, na verdade, né? Na última gestão. Esse contrato, ele foi renovado, tá? É de número 87/2023. A empresa, ela se chama Sigma. E hoje nós temos 5.000 metros lineares que estão disponíveis para que a gente pode estar contratando. Então funciona da seguinte maneira: a prefeitura, ela paga a empresa para fazer o projeto. Aí hoje eu conversei também com o Juliano da Celesc. Esse projeto ele vai para aprovação para a Celesc, né, aprovado, né? E aí depois se faz a licitação dos materiais para compra e tudo mais, né? Então, assim, considerando hoje a nossa rua principal, a Celso Ramos, que na verdade ela está pronta, e a gente sabe que a válvula de escape é a rua Pedro Maus, né? Todo mundo passa por lá, né? Então são muitos caminhões com cargas pesadas e tudo mais, né? E hoje até quando eu fui fazer esse vídeo ali, eu conversei com a Dorlita também. Então isso foi um pedido
do seu Lindomar Tesc, da Dorlita, e eu sei que também no passado já foi um pedido da Áurea Stark, né? Então, e também assim, lembrando que também a gente precisa das faixas elevadas, que o Gustavo também já está vendo aí, né? Mas eu acho assim, ó, enquanto esse projeto não acontece, porque a gente sabe que o projeto é demorado, tem licitação e tudo mais, né? Então, isso que eu gostaria de ver, tá? Se tem a possibilidade de estar colocando esses 5 braços, porque as pessoas elas vêm e dizem que eles não conseguem fazer caminhada, não conseguem ir com as bicicletas, andar de bike de noite, e é muito perigoso também ali. A Dorita disse que às vezes à noite, lá pelas 5 e pouco, 6 horas, ela já tem que se recolher, ela não pode ficar ali, e ainda pela velocidade e pela escuridão que fica, né? E também o Lindomar Tesc também me detalhou a mesma situação. Então, seria isso aí. Obrigada. Indicação de número 102, também da vereadora Andréia. Indicação número 102, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo. A vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que a Secretaria Municipal de Planejamento, junto à empresa Pedra Forte, que está executando a obra de asfalto em Ribeirão dos Russos, realize verificação na entrada da rua sem denominação, onde reside o senhor Alcides Túlio. Nesta entrada, o meio-fio está mais alto, não acompanha o mesmo nível do asfalto, e adentrando a rua não tem um acabamento feito com asfalto, como ocorre em outros acessos, causando solavancos e prejuízos nos veículos. Essa melhoria atende o pedido de 3 moradores desta rua, que são diretamente afetados. Sala das sessões, aos 14 de julho de 2025. Andréia Turf, vereadora. Andréia, por favor. Eu conversei hoje de manhã com o engenheiro Gustavo, também com o Marco Antônio, tá? E também hoje de manhã, quando eu fui lá pessoalmente verificar essa obra, uma pessoa da Pedra Forte veio conversar comigo, tá? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem o primeiro vídeo ali. Que ali é a rua que eu coloquei, que ela, na verdade, ela não tem nome, tá? Ela provavelmente ou é um beco ou é uma tifa. Se a gente procurar no GPS, ele vai constar como Beco Reinert, mas na verdade não tem nenhuma identificação, né? Então, ali nós temos 2 situações. A primeira é o meio-fio alto, né? A pessoa da Pedra Forte me falou o seguinte, que ali vai ser colocado mais uma camada de asfalto, certo? Então, ali já está resolvido. A outra situação, na verdade, é aqui, ó. Muitos moradores ali estão questionando porque algumas tifas e becos têm a finalização de asfalto, tipo, entra um pedacinho do asfalto, né? Então, eu não sei que explicação que existe para isso ou que critério que foi usado para definir quais os becos e quais as tifas que teriam direito a isso ou não, né? Então, assim, eu gostaria só que o Darley passasse agora a imagem. Ali na primeira imagem, tá? É a foto da Tifa Grankov. Ali, no caso, tem entrada com asfalto. Entrando no Russo, essa rua, ela fica à direita, né? A segunda, que na verdade é um videozinho, essa ali é a Tifa Brenner. Então, essa também entrando, né? Não tem a entrada com asfalto e também fica na direita. Né? Então, ali não tem essa entradinha e na outra tem a entrada. Já está finalizando o vídeo ali. Ali perto da casa da Luana Tonoli, ali, sabe? Ali em frente dá para ver. Na terceira imagem que o Darley vai colocar ali, essa ali é o videozinho da Tifa Iker.
Essa tem a entrada com asfalto. Então, essa, no russo, entrando, ela fica posicionada ao lado esquerdo. Né? Isso. E daí agora tem mais um videozinho ainda ali, que é o quarto, que é o próximo, que é a Tifa Radats, que tem a entrada com o asfalto também e ele fica posicionado à esquerda. Então, assim, eu me imaginei assim, eu pensei, ou talvez eles utilizaram de uma forma, vamos fazer essa entrada do asfalto todas de um lado só, ou do lado direito, do lado esquerdo, mas isso também não bate, sabe? Então, esse é o grande questionamento dos moradores ali do Russo, porque uns têm entrada e outros não. Então, só gostaria, não sei, né, o porquê isso, né? Então, e eu acredito assim, enquanto a empresa ainda está trabalhando lá, tem como a gente fazer algo. Tanto que o engenheiro Gustavo até falou, olha, problema de estar mexendo nesse meio fio ali não tem, mas vem mais uma camada de asfalto, né? E enquanto isso, também eles de repente podem jogar um asfalto, fazer essa continuação na entrada. Obrigada. Ali na Tifa Branco, inclusive, talvez uma das questões, não sei agora, porque eu também não entendo muito dessa parte, mas antes de chegar ao asfalto, nessa parte ali, havia dado uma enxurrada, que eu até comentei aqui, né? E ali foi um lugar que lavou demais, assim, que desceu muita água. Então, eu até pedi para eles darem uma olhada na época, naquelas duas pontezinhas, onde foram feitas depois as galerias também, né? E ali eu até pedi para o Gustavo dar uma olhada como é que é ali na rua, porque eles pediram para colocar mais uma boca de lobo. Talvez, como teve esse problema de descer muita água dali, talvez eles subirem um pouco o asfalto para não ter o perigo, talvez, dessa água penetrar dentro do asfalto, depois rachar, alguma coisa assim. Pode ser, mas eu também não tenho bem a certeza, teria que conversar com eles, né? Às vezes é uma questão, porque as duas ruas que tem a entrada, justamente são onde tem problemas com alagamentos quando dá essas enxurradas, né? Pode ser que seja isso, mas tem que ver com eles mesmo, né? Passamos para a indicação de número 103 de 2025, também da vereadora Andréia. Indicação número 103, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria responsável, abra um CNPJ próprio para os grupos de idosos, para que possam captar e obter do governo estadual recursos em projetos e ações voltadas para idosos. Vale lembrar que neste CNPJ deve conter a expressão idoso no nome. Tem a natureza jurídica de fundo público e está vinculado ao endereço do município. Sala das Sessões, aos 14 de julho de 2025. Andréia Turvo, vereadora. Vereadora Andréia, por favor. Até assim, Marisa, ali na verdade tu mencionaste duas ruas, né? Mas além dessas duas tem mais uma, é a Tifa Branco, né? Que tem a entrada, é a Tifa Iker que tem a entrada e também a Tifa Aradas. Então a gente só tem que ver, porque daí os outros moradores acabam se chateando, porque que uns têm o privilégio e outros não, sabe? Então tá. Referente a essa outra indicação, eu conversei com a Juliana dos Idosos, tá? Que é a coordenadora dos idosos, e também com a Iraci, que é a secretária da Assistência Social, né? Sobre esse CNPJ, que alguns idosos, na verdade, comentaram comigo e que seria interessante para o município de Benedito Novo. Inclusive, eu até participei de uma reunião onde uma das pautas foi justamente esse CNPJ. Eu fui até assistência para conversar com a Juliana, e justamente eles estavam lá também para falar sobre isso, né? Então, assim, eu sei que o Júnior, na verdade, ele já estava fazendo um trabalho em cima disso, né? E, na verdade, assim, hoje,
os idosos eles dependem unicamente dos recursos próprios que a prefeitura tem que repassar, né? Mas a gente sabe que o governo estadual ele disponibiliza muito dinheiro para o Fundo do Idoso, que é o FEI, Fundo Estadual do Idoso, né? Então, provavelmente a gente vai precisar, sim, como a Juliana também falou, uma pessoa para estar desenvolvendo esses projetos, essas ações, né, para os idosos. Mas aí, na verdade, também a gente contrata uma pessoa porque o fundo vale a pena a gente estar recebendo, né? A gente estar repassando para eles, né? E em 2024 também gostaria de comentar com vocês que o governo estadual ele lançou editais com 40 milhões de projetos para o Fundo Estadual do Idoso, né? Então, a Juliana me falou também que no dia 28, eu acho que é dia 28, vai ter uma reunião com os demais municípios, alguns que já recebem esse fundo, para estar explicando, né, para os que ainda não têm qual é o procedimento, como faz para abrir um CNPJ e como vai fazendo esse trabalho ali, né. Então, eu também me coloquei à disposição dela para ajudar de alguma forma, se precisar, e que pode contar comigo também. É isso aí. Obrigada. Provavelmente essa questão do Fundo do Idoso, ele deve seguir a sequência de todos os outros grupos. Por exemplo, devia criar a primeira fundação municipal, depois criar um estatuto, criar uma diretoria, provavelmente. Conselho, acho que já existe, e né? depois, conselho sim, mas aí tem que ter toda essa questão para depois. Ele é trabalhoso, vale a pena, mas. Sim. Só que nem agora, por exemplo, agora, até não sei se é hoje que a gente vai aprovar ou não, mas enfim, a questão do Fundo da Cultura, né? É o mesmo caso. Sim. Primeiro toda uma criação para realmente dizer assim, essas pessoas existem, não são fantasmas. Não é alguém que está querendo dinheiro por querer, né? E é bastante burocrático, mas eu acho que vale a pena, né? Até, vereadora, a gente conversou um pouquinho sobre isso e a Juliana disse, porque assim, a gente tem vários grupos de idosos, né? Então, assim, que se abra um CNPJ para todos eles, né? Então, vamos ver. Passamos agora para uma indicação de número 104 da vereadora Marisa. Indicação número 104, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo. A vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que o setor responsável realize a troca das madeiras e melhorias que se fazem necessárias nas pontes de madeira instaladas em Alto Ribeirão dos Russos, sendo uma próxima à residência do senhor Vítima Ponat e a outra próxima à Cava de Macadame. Essas melhorias se fazem necessárias, pois visam oferecer mais seguranças a todos que transitam pela via pública e principalmente evitar que ocorram acidentes. Sala das Sessões, aos 14 de julho de 2025. Marisa Pesque, vereadora. Marisa, por favor. Esse foi um pedido feito pelos moradores ali da região, né, que comentaram que as salas elas já estão bem danificadas, bem comprometidas. Eu vou pedir para o Gabriel, se vocês analisarem, essa é a ponte que está próxima à Cava de Macadame, né? Então, pois, como os moradores comentaram, que ali antes de entrar na ponte, então dá para ver do lado, no caso a ponte do lado direito, né, que já está bem mais baixado, assim, né, então se torna bem perigoso ali, então o pessoal está com bastante medo de passar, algumas tábuas também já estão bem soltas, então eu já encaminhei a foto, também essa demanda para o secretário de obras, para quanto antes eles poderem fazer esse conceito ali também. Indicação número 105 da vereadora Andréa. Indicação número 105, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo.
A vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências para que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adotem medidas visando melhorar o sistema de agendamento de exames laboratoriais, fisioterapia e retornos médicos, oferecendo assim mais comodidade, organização e acesso justo aos serviços de saúde. O pedido é uma sugestão para que o poder público municipal realize a implementação de melhorias no sistema com as seguintes propostas: ampliação do número de dias e horários para agendamento desses serviços, disponibilização de agendamento remoto via telefone ou sistema online, organização da distribuição de cotas e senhas ao longo do mês, de modo a evitar aglomerações e longas filas, garantindo maior equidade no atendimento. Foram inúmeros os relatos de moradores, especialmente de localidades mais distantes, que enfrentam dificuldades para chegar cedo à unidade de saúde e muitas vezes retornam para casa sem conseguir o agendamento necessário. Um dos munícipes compartilhou que, anos atrás, após sair da consulta médica, era possível imediatamente encaminhar com a recepção o pedido de retorno ou exame solicitado. E, em seguida, o próprio posto avisava sobre a data marcada. Esse fluxo simples e funcional permite maior tranquilidade e efetividade no atendimento. Contudo, conforme relatos recebidos recentemente, esse sistema já não está em funcionamento e a atual dinâmica tem causado desgastes crescentes à população. A resposta encaminhada anteriormente pela Secretaria Municipal de Saúde, informando que estão sendo acompanhadas medidas para melhorar o acesso e aqui a previsão de nova unidade de saúde com ponto de apoio, foi acolhida com respeito. No entanto, a situação permanece sem avanços visíveis. Conforme reafirmando por diversos munícipes que voltaram a procurar esta vereadora, diante disso, reforço esta proposição como uma ação de interesse público baseada no diálogo com a população e na busca constante por soluções que assegurem o direito ao acesso digno e eficiente aos serviços de saúde. Sala de sessões, aos 14 de julho de 2025. Andréia Miller, vereadora. Andréia, por favor. Então, boa noite a essa casa, boa noite a quem nos acompanha de casa, boa noite aos nobres vereadores. Em maio de 2025, eu fiz uma moção de apelo à Secretaria de Saúde devido à aglomeração nos postos e esta eu já agradeci o retorno pela resposta, obrigada, aqui reforço o agradecimento mais uma vez, mas nessas últimas 2 semanas eu fui procurada por algumas pessoas e que me relatam que realmente continua difícil, relatando inclusive de que às 5 horas da manhã as pessoas já precisam estar no posto de saúde, aguardando pegar uma senha para tentar uma cota para exame ou para reagendamento de consulta. E assim, a gente sabe que as nossas localidades aqui no município todas são longe, né? Então, às vezes vem para consulta, retorna para fazer um agendamento para um retorno, daí tem outro dia para marcar um exame ou conseguir uma cota para fisioterapia. A gente sabe que isso dificulta bastante a nossa região aqui. Então, eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo à Secretaria. Inclusive, a pessoa que me procurou na sexta-feira agora esteve presente no meu estabelecimento e meu esposo acompanhou o relato. E essa pessoa até se dispôs a vir até a sessão fazer uso da palavra para colocar essa situação. Então, se for necessário, ele se coloca à disposição e faz o relato aqui para todos nós e para quem nos acompanha também. Então, mas fica aqui mais uma vez o meu apelo. Obrigada. Obrigada, vereadora.
Passamos agora para a ordem do dia. Nós temos a segunda discussão e votação. Primeiro, do projeto de lei de número 36, que altera o artigo 5º da Lei 2048, de 20 de janeiro de 22, que institui o auxílio alimentação e o adicional ao auxílio alimentação aos servidores públicos ativos do município de Benedito Novo. Passamos, na semana passada já houve a discussão e a primeira aprovação. Pergunto aos colegas se há necessidade de mais discussão. Não? Podemos passar para a votação já? Algo ao contrário, podemos aprovar, ok? Aprovado por unanimidade, então, o projeto de lei de número 36 de 2025. Assim como foi comentado, são pequenas adequações que devem ser feitas nas leis, né? Ele não difere muita coisa. A segunda questão é sobre o projeto de lei complementar 37 de 2025, que dispõe sobre o protesto extrajudicial de débitos vencidos junto à Fazenda Municipal. Esse também é um projeto que foi discutido na semana passada, que ele fala de pessoas que estão inadimplentes em relação à prefeitura e que eles deverão ser chamados, né, extrajudicialmente, né, para pagar. Né? A semana passada já discutimos e foi aprovado de primeira mão. Pergunto se há necessidade de algum comentário, alguma coisa. Podemos passar para a votação então, ok? Alguém discorda? Ok? Podemos aprovar então por unanimidade o projeto de lei complementar 37 de 25. Hoje nós passamos para a primeira discussão e votação. Primeiro é do projeto de lei de número 38 de 25, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei Municipal 1802 de 30 de setembro de 2015. Gostaria de colocar para os colegas para discussão e depois a aprovação, no primeiro momento. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode ser? Então, como o Plano Nacional de Educação também foi prorrogado a nível nacional, então aqui também se prorroga para adequar tudo de forma unânime, podemos dizer assim, né? Então, no meu ponto de vista, tudo certo. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Podemos passar então para a votação. Primeira votação, então, todos de acordo? Ok? Muito obrigada. Nós temos agora um projeto de lei, até inclusive que ele foi em regime de urgência. Aí, até na semana passada, a gente até conversou, que aí, se vocês aceitarem, podemos aí já aprová-lo hoje, né? Que é o projeto de lei que autoriza formalizar o contrato do Hospital e Maternidade Oásis para a cooperação financeira de serviços de atendimento médico especializado em urgência e emergência. Né? Então, ele está ligado à saúde, são convênios que são coisas muito comuns entre as prefeituras que se ajudarem. Né? E eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre. Andréia, por favor. Também já está prevista dentro da lei orçamentária, né? São 65 mil que são repassados, então eu acredito que não tem problema. E como é regime de urgência, podemos então, semana passada já fizemos a primeira votação, podemos aprová-lo então hoje? Ok? Então hoje é segunda, primeira e segunda, isso, desculpa. Daquelas assim, só para ver se todo mundo estava atento. Obrigada, pessoal. Então, aprovado o projeto de lei 39 de 2025, né? Temos agora mais um projeto de lei número 40 de 2025, que altera a Lei Municipal 2164, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura e da outras providências, justamente aquilo que nós conversávamos primeiro, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre? Pode ser? Na verdade, é uma proposta, né, para se nomear uma pessoa, né, inclusive para designar um servidor, né, e por meio de portaria para buscar esses recursos. Justamente. Justo e necessário, né? Alguém mais tem alguma dúvida?
podemos passar para a primeira votação? Todos de acordo? Ok? Então, aprovado por unanimidade esse primeiro momento. E temos também mais um projeto de lei, de número 41/2025, que autoriza o repasse de recursos do convênio de número 009/2017, que trata a lei 1844, de 7 de dezembro de 16, prorrogada por termo aditivo aditivo até 22 de fevereiro de 2027, para aquisição de coletes balísticos aos policiais militares de Benito Novo. Este projeto também ele foi pedido em regime de urgência na semana passada, e eu pergunto a vocês se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre. É muito claro, né? Está relacionado à segurança, né? Todos concordam que podemos aprovar em regime de urgência, então? E todos, como primeira e segunda votação, ok? Todos de acordo? Ok. Então, aprovado o projeto de lei 41/25. Muito obrigada. E passamos, então, agora para a palavra livre. Gostaria de perguntar quem gostaria de comentar alguma coisa. Andréia, por favor. Eu gostaria, primeiramente, de pedir para a Secretaria de Saúde se há a possibilidade de conversar com as agentes de saúde para que ajudem no censo que está sendo feito no município em relação ao programa do governo estadual que eu falei na sessão passada, que é o PET levado a sério, né? Então, são 2 ou 3 perguntinhas, coisa rápida, né? E porque assim, com isso a gente com certeza será contemplado também, né? Na verdade, nós temos até agosto para estar finalizando isso, né? Então, em conversa também com a Gabriela, hoje de manhã, do planejamento, é uma pessoa que também abraça a causa animal, né? Eu sei que o plano de trabalho já foi feito por ela também, né? E ela também comunicou que a Secretaria de Agricultura está acompanhando esse processo todo, né? Então, e na verdade, assim, dependendo, ela até fez um comentário comigo, dependendo se é macho ou fêmea, as castrações elas tornam-se mais caras. E é por isso que a gente precisa desses números exatos para estar passando para eles, né? Então, essa é uma situação. E, na verdade, assim, ó, a outra situação que eu gostaria de utilizar a palavra livre é a seguinte. Um funcionário público da Secretaria de Obras comentou a seguinte situação comigo, tá? E pediu que eu estivesse colocando essa pauta aqui no plenário, né? E repassando, na verdade, a todos vocês vereadores também, né? O questionamento que ele me fez, e se possível, eu até gostaria que cada um de vocês vereadores, né, pudessem também estar dando a sua opinião a respeito no uso agora da palavra livre, né? Ele me questionou o seguinte: nós vereadores, o que nós vereadores, na verdade, vamos fazer em relação ao projeto da Casa Catarina, que foi lançado pelo governo estadual, que é aquele projeto que, né, que o Dr. Pedrinho e os outros municípios também aderiram, né, por causa das moradias, né. Então, ele me falou que tem muita gente aqui de Benedito sem moradia e que seria interessante nós, vereadores, conversarmos também, debatermos isso aqui na Câmara, para estar vendo o porquê que o município, não sei, né, não chegou a aderir ou se está fazendo um trabalho voltado a isso, né? Então, foi um questionamento dele, né? Outra situação. Eu até comentei com ele, eu disse assim, eu pedi para ele se, na verdade, ele acompanha as nossas sessões, porque ele falou que, né, nessas situações aí, desses programas que o governo disponibiliza, a gente devia estar conversando, debatendo entre nós aqui. Pedi para ele se ele acompanha as sessões. Ele disse para mim que sim, ele acompanha todas as sessões, tá?
Então, assim, já utilizando da palavra, eu já vou dar a minha opinião aqui, já vou responder, né? Eu até falei assim para ele, eu disse, olha, semana passada, se você acompanhou a sessão, você provavelmente viu que eu falei sobre um programa do governo estadual, que é esse PET levado a sério. Então, é uma inverdade onde se diz que não se debate sobre isso e não se conversa aqui. Então, essa é uma situação, né? Sobre o programa Casa Catarina, eu penso o seguinte, nós sabemos que o governo ele está investindo 420 milhões em recursos para a construção de unidades habitacionais, né? Então, como esse programa PET é levado a sério e outros programas precisam ser feitos, eu acredito assim, nós vereadores, nós temos o nosso dever de cobrar, certo? Cobrar, debater, conversar aqui, né? Só que assim, ó, a gente sabe que tem que ser feito um plano de trabalho em cima disso e tudo mais, não é uma questão tão simples, né? Mas isso nós, como vereadores, não temos como fazer nada em relação a isso. Isso, na verdade, isso compete, a gente sabe que compete ao órgão executivo para fazer todo esse andamento, certo? Então, eu acho que é por aí. Não sei se cada um, de repente, quer dar a sua opinião. Então, é só para deixar claro para ele que o nosso trabalho que a gente faz, de cobrar, de falar, né? Mas o trabalho fundamental é deles. E só para finalizar, eu gostaria de parabenizar a Igreja Luterana, tá? Benedito Indaial, pela organização, pela festa, né? Pelo evento que teve de final de semana, também com a exposição dos carros antigos e tudo mais, né? E também parabenizar a Igreja Luterana de Alto Benedito, que também foi uma festa muito bonita, encheu a igreja, tinha a festa da colheita lá, então foi muito, muito bonito também. E agradecer de coração, tá, aos participantes que me ajudaram aí na campanha de doação de sangue, que foi nesse sábado agora, né? Então, agradecer ao Everton, Rogério, Alex, Rian, Ivan, Juliana, Charline, Angélica, e também ao Rolf, que foi o nosso motorista da Secretaria de Saúde. E, em especial, também agradecer a Secretaria de Saúde. Então, é isso aí. Eu acredito que, aos poucos, a gente vai conseguir fazer crescer esse número. Então, uma boa noite a todos, né, que estão aqui presentes e que tenham uma abençoada semana. Eu queria só fazer um comentário sobre o Casa Catarina, que não há exatamente coisas já prontas, mas eu sei que já estava se discutindo quais os terrenos para comprar para poder fazer essas casas, né? É que as pessoas acreditam que quando ouvem a propaganda, acham que as coisas já caem do céu, já está tudo pronto, né? Mas tem todo um processo, né? Se a gente pensa quanto essas pessoas lá em 2008 lutaram para conseguir as escrituras. Sim. Né? Então, assim, são coisas demoradas, né? E as pessoas não têm paciência, né? É que, na verdade, vereadora, eles veem as propagandas dos outros municípios, nós aderimos ao tal programa e tal, mas isso não quer dizer que a gente também não aderiu. Exato. Né? Provavelmente o executivo deve estar trabalhando em cima disso. E aderir é diferente de ter a casa já, né? Porque nós, enquanto educação, também, a gente adere assim a 20, 30, 40, 50 programas. Mas o que você consegue fazer? E aderir, todos aderem, e precisa, né? Mas a gente tem que ter paciência, né? Mas com certeza eu sei que eles estavam falando de comprar terrenos em diferentes localidades, inclusive, né? Para ver qual é a maior demanda também, né? Tá certo? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário sobre? Maicon, por favor. Queria dar boa noite à presidente Câmara, demais vereadores, né? Vereadores, público presente e o público de casa. Fazer um agradecimento, né, pela festa das duas comunidades luteranas, um evento bem organizado aqui no centro, né? Fazer um agradecimento às secretarias de obras e o nosso executivo prefeito pelos atendimentos às indicações, né, pelo trabalho sendo feito aí na comunidade. Acho que está mostrando o quanto está sendo trabalhoso e sendo trabalhado. A gente sabe aí das dificuldades que o município
foi pego o município com maquinários quebrados, maquinários ainda que estão do ano passado ainda em manutenção, que não foram terminados, esses maquinários. Eu estou fazendo um acompanhamento direto junto à Necfar, Farias ali, né? E a gente vê o quanto a demanda de maquinários aí está precária no município. Mas, devagarinho, a gente está conseguindo executar as obras aí. Agradecer pela limpeza que está sendo feita aí debaixo de Santa Maria. Feita uma limpeza geral ali nas canaletas e a roçada, né? Então está sendo feito um belo de um trabalho. Então, parabenizar eles. Deixar avisado a Câmara, né? Os demais amigos aí. A gente, Benedito Novo, também está trabalhando em cima do Inova Santa Catarina. Fui indicado pelo executivo, do seu representante, né, da Câmara, junto com os demais amigos ali do executivo. A gente passou aí nas últimas 2 semanas por 2 treinamentos sobre esse trabalho, sobre o programa, como que vai proceder as novas etapas, né? Então, semana passada foi passado agora o login e senha para estar entrando dentro do programa. E ali dentro do programa agora a gente vai precisar fazer uma reunião com cada secretaria. Para quê? Para ver os pontos de maiores dificuldades das secretarias, para a gente estar trabalhando junto e preenchendo o formulário dentro desse programa para ver qual é as maiores dificuldades que a gente está enfrentando dentro do município. Então a gente teve esses treinamentos, 2 treinamentos. Eu tive uma reunião hoje de manhã com o pessoal do executivo, que fazem parte do grupo ali, né? Para ver quais as nossas frentes agora de trabalho. Na quarta-feira eu tenho uma reunião agendada com a Elais, que é a pessoa ali de Blumenau que faz toda a comunicação junto com o governo. Então ela é a nossa representante aqui da região, que a gente tem um contato direto com ela, né? Então a gente tem uma reunião com ela na quarta-feira para ver como que a gente vai proceder nas próximas etapas aí do programa. Então também vendo isso, né, como os outros programas a gente tem das outras secretarias. A demanda é árdua, tem bastante coisas para ser feita, não é fácil, não é simples estar lá o secretário e querer fazer, às vezes não é bem assim, precisa ter todos os planilhas e trabalho, correr atrás, não é esperar cair do céu, não vai cair nada, tem que correr atrás, se não correr atrás não vem. Então a gente tem sim valores para poder trazer a arrecadação para o município, mas se precisa ter pessoas qualificadas para correr atrás disso e conseguir preencher essa documentação corretamente para depois isso estar vindo para o município, né? Então isso é um trabalho que precisa ser feito. Então seria isso que eu queria passar. Um agradecimento a todos e uma excelente semana, abençoada semana a todos. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Marisa? Também quero primeiro fazer um agradecimento especial ao executivo, especial ao prefeito Geu, que eu dei para ele aquela demanda, então que até comentamos na semana passada. E hoje então começou a ser feito as melhorias ali na cabeceira da ponte, que dá acesso à rua Pedro Maus e a Cabulese, né? Graças a Deus ele estava um trecho bem complicado e hoje então começou essa melhoria. Também quero trazer então uma reclamação que chegou a mim, na verdade uma cobrança, para que nós como vereadores façamos também a nossa parte de cobrar. O pessoal de Santa Maria, na verdade, reclamou muito da questão da segurança na via onde está asfaltado. Como não tem a sinalização, né, das faixas pintadas de delimitação, e também para que seja feita a colocação das tartarugas, porque ali, como tem a questão das arozeiras, existe um barranco bem alto, e como é um lugar alto, também sempre tem aquela preocupação com dias de neblina, né? Então, à noite é um breu, então os professores, as crianças que vão de ônibus também, de van, né? Tudo muito complicado ali, acaba tendo um pouco de falta de segurança porque não tem essa sinalização. Acho que seria interessante, então, nós como vereadores também levarmos essa cobrança para que quanto antes seja feita essa sinalização ali, para que essas pessoas também tenham um pouco mais de segurança ali na via, né? Seria isso, então. Agradecer a todos, desejar também para todo
todo mundo uma semana abençoada. E também deixar aqui, como colocaram, agradecimento a todos que vieram participar da nossa festa ali da Benedito Indaial. Graças a Deus pelo sucesso. Graças a André e a Cléber também que fizeram parte deles ali com o pessoal dos caras antigos, que foi bem legal. Culto abençoado, a gente conseguiu manejar as pessoas que fizeram 25 anos de confirmação, né? E a festa em si também foi um sucesso. Agradecer a todo mundo. Complementando esse seu pedido, Marisa, também já fiz junto ao executivo, junto ao prefeito, né? E até mesmo no dia que a gente estava em Florianópolis, comemorando o crente aquela vez, e eles me falaram o seguinte, que tem que ser completado o primeiro trecho, todo o projeto, para depois ser terminado essas obras aí e ser feito essas condições que precisam ser feitas. Tampar a boca de lobo, sinalização, tudo. Então tem que ser feito o término do projeto para daí ser feita essa execução. Não pode ser mexido antes. Uma pena, né? Uma pena. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Andréia, por favor. Acho que eu vou complementando aqui. Também, do mesmo modo, agradecer a todos que se fizeram presente nas duas festas, né? Também agradecer, eu sei que mais o meu esposo que conseguiu convidar os amigos de carros antigos e teve mais o pessoal envolvido também, o seu Almir ali. Então é um esforço conjunto que no fim acaba dando certo, né? Então parabenizar a todos que organizaram, desde o buffet até o espaço, né? Então a gente sabe que é um trabalho árduo. A gente viu a Marisa correndo bastante, né? Tanto no sábado como no domingo, mas faz parte, é um trabalho coletivo, né? E também quanto à sinalização das obras, como foi dito aqui, sim, quando é terminado de trecho em trecho é feita a sinalização, o mesmo ocorreu ali na Pedro Maus, até que não tivesse sido totalmente completada com o término, não havia sido feita sinalização, né? Então isso faz parte de um processo, de um projeto de obras. Também quanto ao CNPJ aqui, que a vereadora comentou, assim, eu acho interessante, sim, o Fundo Estadual do Idoso, municipal, desculpe, o conselho eu sei que funciona, né? E também eu gostaria de colocar uma situação de que, sobre o CNPJ, tentei um recurso para uma associação e junto ao federal. Então, esse recurso que é conseguido através do CNPJ, ele deve estar atuante no mínimo de 3 anos, foi o que me repassaram, né? Então, então seria uma sugestão fazer, todos os idosos se unem, criam um CNPJ, põe para funcionar, que eu acredito que sim, aí vai dar certo. Eu sei que na época o Júnior tentou, depois até eu tentei também, mas infelizmente por aí esse é o caminho, né? Também fui questionada sobre o programa Minha Casa Minha Vida por morador. Estando com inscrição junto ao Bolsa Família, essas pessoas conseguem aderir ao plano Minha Casa Minha Vida, né? Também temos esse recurso, né? Além do Catarina, né? Mas são tudo opções que requerem alguém responsável buscando se empenhar para buscar esses benefícios à população. Também quero colocar aqui uma atenção, peço à Secretaria de Obras, que hoje foi me cobrado, uma manutenção ali na ponte que dá acesso à Serra da Serra São João, ali nas proximidades da família Gurski. Então ela se encontra quebrada num trecho do cantinho da ponte, então a gente sabe que até vai ser, está no projeto essa ponte ser feita nova, né? Mas de repente o pessoal do Obras dá uma volta lá para ver se está perigoso, para fazer essa manutenção até que não saia outra, né? Assim a gente pode estar evitando algum acidente ou colocando em risco alguma pessoa também, né? Também gostaria de que a Secretaria de Obras desse uma averiguada ali na Rua Pedro Maus, próxima à residência do Sr. Kurtz, que fica bem pertinho à entrada da Rua Henrique Engel, que agora quase me fugiu o nome, mas é esse.
em dias de chuva forte, ela acaba represando água. Então, já havia sido feita uma manutenção esse ano lá, mas ainda não está de acordo com o que precisa estar funcionando adequadamente. Então, peço para o setor de obras averiguar a situação. Inclusive, o morador que mora ali na frente se propôs a ajudar, se for necessário, ele coloca a situação do que ocorre. Também eu quero agradecer aqui a Secretaria de Saúde, né, pela instalação do bebedouro na unidade de saúde do centro, né, que depois de bastante tempo estava sem. Então, obrigada pela instalação desse bebedouro, né. Até foi me cobrado na semana passada, por meio de indicação, para fazer esse pedido para o UBS do centro, mas aí na final de semana, sexta-feira, esse bebedouro foi instalado. Então, obrigada. Também quero agradecer a resposta ao meu requerimento sobre o agendamento de uma reunião com o Executivo Municipal e todos os responsáveis técnicos que já sabem da situação ali na Tifa Tesla. Eu tenho certeza que agora as pessoas vão se pôr numa situação de menos preocupação em dias de chuvas fortes, né? Então, já desde já quero agradecer e eu passo lá para agendar essa reunião conforme os moradores se prestarem ao tempo disponível. Também gostaria de reforçar o pedido aqui feito na casa pela vereadora Andréia sobre a iluminação na Pedro Maus. Também no início do ano, acho que eu fiz o pedido somente verbalmente aqui na casa, no momento da palavra livre. E ali a situação, inclusive eu conversei um pouquinho com o ex-secretário de obras e ele me colocou a questão ali sobre os postes que ficariam no outro lado da via. E lá precisa fazer todo aquele enroncamento porque cedeu o rio ali. Então, além dos braços, né, haveria a necessidade de colocar também os postes ali, porque do jeito que está ali não tem como colocar os postes, né? E usados, até foi colocado também pelo próprio morador, se pudesse pôr os braços nos próprios postes que são da CESAM, mas daí legalmente eu não sei se isso é possível ou não. Então, mas lá tem a questão de primeiro fazer o enroncamento para depois fazer essa manutenção na iluminação. Assim que foi já colocado, eu também procurei e também já levei essa necessidade ao executivo, né? E também eu gostaria de prestar contas. Semana passada nós usamos do veículo desta casa, também de meia diária. Nós participamos de um curso do SEAC em Florianópolis, eu e a vereadora Andréia, né? Um curso que das 9 da manhã às quase 6 da tarde, né? Foi de grande valia, né? Foi uma troca de experiências, além da participação, a capacitação, aprendizado, oficinas técnicas, práticas, né? E a gente sempre aprende, né? E a gente consegue dividir de outros municípios, outros parlamentares, os problemas tanto de um como de outro são todos parecidos, né? Então eu acho importante sempre que possível a gente está podendo participar. Então essa é a minha prestação de contas a essa casa. Então no dia de hoje não tenho mais nada a colocar, quero agradecer a todos e também, da mesma forma, desejar uma boa noite para todos. Muito obrigada. Valdir, por favor. Boa noite a todos, boa noite à mesa da Câmara, aos amigos vereadores, quem nos assiste em casa e também presente aqui. Só complementando o pedido da Andréia, sem questionar coisa ou nada, a ponte de São João, como foi pedido a ela, como foi pedido para mim, também. Só que hoje, infelizmente, o Reinaldo completou, o secretário, né, que a ponte vai ser feita assim. Ela foi esperada um pouquinho, porque tinha que ser trocadas as vigas também, né? E as vigas já são compridas, tem que ser vigas fortes, passa muito peso. Por enquanto, quando o projeto técnico, o projeto das pontes novas saia, então não é questionar dizer assim, pode ser qualquer coisa. Então hoje as vigas estão prontas. Então, assim, ganhamos hoje complementando que daí, logo estará sendo trocado tudo. Mais uma, temos que espalhar um pouco, porque ela passa muitos caminhões, que nem o Chico Pires na puxa. Daí vai ser não num dia, porque eles não conseguem trocá-la só num dia, né?
tem que ser feito um retorno por Schwarzbach, como se fala, né? Então tem que ter também o aviso, porque nesses dias que a ponte fica, porque não vai ser feita só num dia. Então isso lá é uma ponte alta, comprida e até perigosa, todo mundo sabe disso. Então só isso, então isso agradeço a Andréia junto e o povo que sabe, sempre quando estão dois juntos, falando, sempre se pede e também se completa as coisas. Obrigado. Alguém mais gostaria de alguma coisa? Alexandre, por favor. Boa noite a diretora, aos colegas e a quem está assistindo aqui e pessoal de casa. Quanto ao asfalto de Santa Maria, né, o pessoal está pedindo quando vai ser iniciada as obras de término para terminar o asfalto, né? Isso o pessoal está pedindo, né? Porque já se passou meio ano e não foi dado início às obras. Né? E quanto à pintura, também, se não tem data para iniciar a obra, eu acho que devia ser feita a pintura e a demarcação, né? Porque é muito perigoso, né? Enquanto não der um acidente, né? Então, são coisas assim que devia ver se tem data para começar a obra, se não tem, tentar fazer a demarcação, pelo menos isso, né? E agradecer ao secretário de obras, o Betson, né, por ter tocado uma tubulação no Ribeirão das Antas e feito o patrulhamento lá do Pinheiro, né, a estrada de Pinheiro, que estava bem precária, e também pedi para fazer o patrulhamento do Ribeirão das Antas e uma canonização, porque se der uma chuva vai complicar, passa tupique, ônibus, né, então de aproveitar o tempo bom para fazer. Não, quando vai chover. Isso, obrigado. Uma boa semana a todos. Em relação ao asfalto de Santa Maria, eu sei que na semana passada o prefeito esteve com o Kennedy, com o Grando, se não me engano, ainda para rever essa questão dos valores, né? Para tentar conseguir, para poder continuar e terminar, né? E a questão é paciência, né? As pessoas não têm paciência, né? Eu sei que todo mundo tem o direito, né? E a gente tem o direito de escutar e vamos respondendo com calma, esperando, né? Que as coisas vão acontecendo, né? Portanto, é que as coisas estão se movimentando e nós temos que ter essa paciência. Isso não é só aqui, isso é na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares, né? E, então, eu creio que todos já falamos aqui, quem queria falar, né? A gente encerra então esse momento da nossa sessão. Nós vamos ter nosso próximo encontro dia 21 e que a gente possa ter uma semana abençoada e que possamos sempre dar o nosso melhor todos os dias. Uma boa noite a todos.